A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Desta feita, estamos na revista de número 7 com o tema A Liderança de Davi. Nós já estamos encaminhando para o final, chegamos na metade do quarto trimestre da lição para os jovens, na qual tem por título Liderança de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Propósito dessa lição vem fazer com que a gente entenda o fator da liderança, um convite de uma vida exclusiva para a glória de Deus. E o que é mais interessante é, de fato, podermos entendermos sobre servir. Talvez alguns se enganam que a liderança, ser líder, é algo a ser pessoas para servir, pessoas que venham servir o líder, mas não. O líder, ele está simplesmente para servir e Jesus nos mostra isso. Jesus nos ensina isso, Uma dica muito importante, a proposta de estarmos hoje aqui é para que a gente possa passar subsídios, para que a gente possa passar informações, que a gente possa ajudar você, cara amigo professor, cara amigo líder, que possa ter uma aula mais completa, Sempre bom, e eu quero aqui deixar um conselho, é sempre muito importante, deixar com que os seus alunos entendam a importância da escola dominical, a importância de estar reunido no domingo de manhã para aprender a palavra do Senhor, tá? Sempre fazer uma interação, é muito importante fazer uma interação para extrair o que pode ser melhorado. Você pode observar, já chegamos em meados da lição, já passamos da metade dessa lição e você, antes de iniciar essa aula, interaja com o seu aluno, tenta extrair o que ele aprendeu, como tem sido a sua experiência dentro do tema, tá bom? Qual tem sido o seu nível de interesse? Priorize, fortaleça isso sempre, que a melhor escola que o jovem pode estar no domingo de manhã é a escola dominical, isso é muito importante. Lição de número 7, ela tem três subtópicos, tem 3 tópicos. O primeiro tópico vem falar Davi, um homem segundo o coração de Deus. O segundo tópico fala da liderança de Davi e o terceiro fala de aspectos práticos da liderança de Davi. Nós temos como texto principal em Atos, no capítulo 13, versículo 22, que a palavra do Senhor fala: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Um resumo da lição: o líder, você amigo líder, deve ter em seu coração alinhado com Deus, O resumo da lição, ela vai falar que você precisa ter o seu coração alinhado com Deus, sendo obediente o tempo todo, tá bom? Uma interação, um objetivo aqui da lição, é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Conhecer também a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. Então, ao concluir essa lição, amigo professor, você precisa ter isso em mente, de ter atingido esses 3 objetivos, esses 3 tópicos, aí com certeza a sua aula se tornará uma aula completa para a lição de número 7. É interessante, amigo professor, a gente refletir quando a gente vai falar sobre esse assunto. Esteja atento a alguns aspectos importantes da liderança de Davi. Essa é uma lição que, se você observar ela, primeiramente ela vai falar com você líder, com você professor. Ela primeiramente vai nos trazer alguns ensinamentos e depois ela também vai nos mostrar a importância de formarmos novos líderes. Mas essa formação, ela não se trata apenas de uma visão humana. Essa formação, ela não se trata apenas de uma escolha humana. Essa formação, ela se dá em fazer com que o jovem entenda o seu processo, entenda o que está passando e possa entender, poxa, o que eu estou passando é por uma formação. O que eu estou passando é para que lá na frente eu venha entender e consiga usar isso na minha liderança.
assim como foi Davi, a gente vai ver nos próximos tópicos, né? Todo líder, ele corre risco de se desgastar. Todo líder, ele corre esse risco. Alguns até pensam que tudo consegue fazer sozinho. Mas, bem da verdade, o grande desafio e o maior propósito de nós líderes hoje, atualmente, é formarmos cooperadores. Nós temos a responsabilidade de formar novos líderes. Esse é o objetivo que você, amigo líder, você, amigo professor, precisa entender. Nesta manhã, nesse momento que você vai estar passando essa aula, você precisa entender o quão importante é formar novos líderes. Amém? Vamos então à introdução. A introdução, né, da nossa lição, ela vai trazer e apontar algumas qualidades. A lição vai apontar algumas qualidades de Davi, né? E o que é mais interessante, o que é mais incrível, que Davi, a Bíblia, ela frisa momentos e qualidades, muitas, de Davi. Porém, ela sempre também faz questão de apontar os fracassos de Davi. O que mais aprendo com Davi, que ele experimentou a alegria do perdão. Muitas pessoas hoje têm desanimado na sua caminhada. Muitos jovens têm parado na sua caminhada porque até entenderam que Deus tinha algo muito grande na vida do jovem, Deus tinha algo muito grande na vida na sua própria vida. Mas o que acontece? Ao longo da caminhada, acaba desanimando porque não consegue vencer as suas dificuldades, não consegue vencer os processos da vida e acaba desistindo. Mas aqui a gente vai ver que Deus sempre foi misericordioso com a vida de Davi. E Davi pôde entender, né? Davi pôde entender o perdão vindo do céu. Davi possuía lições a pessoas de todas as faixas etárias, né? Eu anotei aqui, ele empolgava as crianças que se identificavam desde cedo com a sua coragem de ter enfrentado Golias. Né? Davi, ele motiva músicos com a sua sensibilidade musical e a capacidade de compor hinos e louvor. Até nos seus erros, ele ensina sobre os perigos que cercam os servos de Deus e apresentar-se uma das mais fortes e impressionantes referências de uma liderança cristã. Então, sendo assim, em momentos no mundo carente, numa necessidade carente, aqui está Davi como uma referência de um líder. Ele se apresenta capaz de nos mostrar uma luz, né? Para todos, uma geração de jovens que precisam ter alguém a se espelhar. Aqui tem Davi. Seguindo adiante, né, vamos ao primeiro subtópico, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Esse subtópico, ele vem nos trazer 3 tópicos, né? No tópico 1. Primeiro, Davi, um filho obediente. Segundo, Davi, ele é esquecido pela família, mas escolhido por Deus. E o terceiro, Davi, um líder com muitas qualidades. E o mais interessante, né? O mais interessante ao a gente ler sobre a história de Davi, que Deus, ele nos mostra que usa pessoas e métodos improváveis, tá? Em épocas de falta de esperança, ele usa pessoas e métodos improváveis. Davi, um filho obediente. Aqui a gente vê, e a gente registra aqui, eu quero trazer aqui para você, amigo professor, a intenção, né? Cada registro de Davi, observamos a ação intencional de Deus sobre a vida dele. Inclusive nas fragilidades. Quase sempre nas suas fragilidades, nos seus erros. Mas Deus demonstra graça e misericórdia sobre a vida de Davi e lhe dá sempre uma nova oportunidade. Cada fase de nossas vidas é apropriado por Deus. Cada fase de nossas vidas é apropriado por Deus como parte de um preparo.
É aqui que entra o que você precisa frisar para o seu jovem, para que ele se torne um líder potencial. Muitas das vezes aquele jovem ele não vai se dar nem de conta do que está acontecendo, o porquê que ele está passando por aquele processo, né? Mas precisamos fazer com que ele entenda que esse processo é dolorido, assim como foi com Davi. Né? Assim como foi com Davi. Eu anotei aqui, tem a ver com o seu propósito. Jovem, professor, caro amigo, frise isso ao jovem, frise isso na sua aula. Deus está fortalecendo raízes. Uma liderança bem-sucedida, ela é a durabilidade de seus frutos. Olha só, uma liderança bem-sucedida, ela é a durabilidade de seus frutos. Às vezes a gente pode ver um movimento, algo acontecendo de momento e gera muitas e chama muitas atenções. Porém, o que vai mostrar que teve parte de Deus naquele projeto, naquele movimento, é a durabilidade, é a quantidade de frutos. Mas para que isso venha acontecer, precisa de uma construção muito bem edificada. Uma construção, essa durabilidade desses frutos precisa de uma construção muito bem edificada, né? Eu botei aqui 3 princípios que você pode anotar. Princípios espirituais, preparo e capacidade intelectuais e valores familiares. O sucesso de um líder não será de um dia para o outro. Não será de um dia para o outro. Antes, ele é formado em seus resultados nas raízes. A sua raiz como líder, a sua raiz jovens, é formado primeiramente, é fortalecida a sua raiz. A partir do momento que a sua raiz está fortalecida, aí é que há o crescimento, aí é que há o fruto. Assim como foi o preparo de Davi nos dias da sua juventude. Assim como a esperança de Israel estava escondida em Moisés enquanto apacentava o rebanho do seu sogro. Então a gente vai observar que as coisas, os resultados e estar preparado não será de um dia para o outro, né? O sucesso de Davi não foi um acidente. O sucesso de Davi não foi uma escolha, né? Não foi algo articulado por homens. Não, o sucesso de Davi, a escolha de Davi, sim, foi uma escolha de Deus. E isso, sendo uma escolha de Deus, sendo um propósito de Deus, sendo o tempo certo, fez ele ser um homem vitorioso. O sucesso de Davi em sua liderança foi as promessas de Deus em sua vida. É a outra situação bem clara, que é o que você precisa evidenciar sobre a vida de um líder. É as promessas de Deus sobre a vida dele. Atente para a natureza de cada promessa, né? A garantia do braço de Deus que o fortalecia. Segundo, garantia de vitória sobre os seus inimigos. Bondade e fidelidade divinas garantidas na sua jornada. Promessa de grandes conquistas e relação de paternidade com Deus. Definitivamente, Davi foi um líder escolhido por Deus. Há muito o que se falar das qualidades de Davi. Há muito o que se falar. Para apresentar essas qualidades, temos pelo menos 3 direções, né? A relação de Davi com Deus, a relação de Davi consigo mesmo e a relação de Davi com o meio em que viveu. Né? Essas 3 direções foi o que fizeram com que se sobressaísse as qualidades de Davi. Seguindo para o segundo tópico, a liderança de Davi. Né? Nesse tópico a gente vai ver uma liderança cheia do Espírito Santo. Nesse tópico a gente vai ver uma liderança centrada por Deus. E nesse tópico a gente vai ver uma liderança com foco em pessoas. Né? O primeiro subtópico fala de uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi tinha sua biografia,
marcada como um homem que viveu sob o domínio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, assim como está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o versículo 13, esse é o sentido de o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Definitivamente, a semelhança de Davi, o líder cristão da atualidade depende inteiramente, exclusivamente da presença do Espírito Santo para conduzir. Sem a presença do Espírito Santo, você, amigo líder, você, amigo professor, você, jovem, não vai chegar a lugar algum. Precisamos com que a presença do Espírito Santo esteja em nossas vidas. Uma liderança centrada em Deus. Antes de sermos pastores e mestres, antes de sermos líderes, antes de qualquer coisa, somos filhos de Deus. E nossa vida espiritual, ela precisa ser alimentada. Um dos perigos, olha só que interessante, um dos perigos do ministério pastoral é ficarmos tão envolvidos com as necessidades espirituais, legítimas dos outros e negligenciarmos a nossa própria pessoa. A gente se envolver com tantas outras coisas externas e a gente acabar esquecendo do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Davi, ele coloca-se como um líder exemplar, já que fez de Deus a sua fonte da vida. Davi buscou colocar o Senhor no centro de cada área de sua existência. Davi foi um líder que centralizou a sua liderança e principalmente a sua vida em Deus. E não tem como a gente deixar de mais uma vez salientar o exemplo que Davi foi de líder para cada um de nós. E o terceiro subtópico, uma liderança com foco em pessoas. Uma das principais missões de um líder cristão é a formação de pessoas. Os valentes de Davi, eles eram compostos de pessoas amarguradas, endividados, covardes, improváveis. Porém, sob a liderança de Davi, no momento que estava em grande aflição, cada um deles recebeu orientação e foi motivado e permitiu-se ser moldado, ao ponto de potencializar a sua capacidade e dedicá-la a um propósito de Deus na vida do seu líder. Olha só que incrível. Ei, meu amigo líder, você que tem aí um rebanho a ser cuidado, acredite, invista nesses seus liderados, invista. Cada um deles tem um potencial incrível, e é isso que você precisa frisar. E como eu falei no início desta pré-aula, é uma lição que primeiramente ela vai nos ensinar muitas coisas. E através desse ensinamento conseguiremos passar para os nossos liderados e que isso venha se tornar algo em potencial. Davi, olha só que incrível, Davi, portanto, foi um líder que potencializou o que os seus liderados tinham de melhor, fazendo dos covardes valentes. Você sabe o que aquele seu jovem, o que o seu liderado tem de melhor? Você sabe. E aquilo que talvez hoje, aos nossos olhos, possa ser algo negativo, essa potencialização através do Espírito Santo vai se tornar uma ferramenta incrível nas mãos do Senhor. Lembre-se que liderar é influenciar. Liderar é influenciar. Por isso que você, amigo professor, precisa estar baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, influenciado você pelo Espírito Santo a poder influenciar o seu liderado. Vamos para o terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de vida. Nesse tema aqui a gente vai ver um líder que soube honrar as alianças. Um líder justo, um líder segundo o coração de Deus. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor estabeleceu uma aliança eterna na particularidade de Abraão. Com Moisés também diante do povo. Além de prometer uma aliança eterna com Israel,
né? Ele também se referiu a uma redenção. Então a gente vê que nós temos um Deus de aliança, um compromisso. Deus, ele estabelece compromisso. E uma grande virtude de um líder, assim como na de Davi, foi estabelecer alianças vinda de Deus. Aliança, estabeleça uma aliança com o seu jovem. Estabeleça uma aliança com os seus liderados. Coloque esse elo perfeito sobre a sua vida, sobre a vida do seu liderado, né? Entender que firmar, melhor dizer, este compromisso com o seu liderado. Um líder justo, todo cristão deve ter anseio de justiça. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque deles serão fartos. Davi pautou a sua liderança na justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A vida e a liderança de Davi estiveram alinhadas com o coração de Deus. Ter o coração alinhado com a vontade de Deus fará você um líder seguro nas suas próprias condições ou capacidades pessoais. A sua liderança tem no Senhor a fonte. Nesse sentido, você terá a garantia de que é o Senhor quem sustentará tanto a tua vida quanto a sua liderança. E aqui a gente se encaminha para a conclusão, que talvez possa ter servido esta pré-aula para você, amigo professor, entender qual é o maior propósito desta lição de tema geral, de forma geral, a liderança, o servir. O que mais marca, o que você pode ter como palavra-chave desta lição é servir. É servir e formar pessoas. Amém? Que o Senhor venha lhe abençoar, que Deus venha abençoar a sua vida, que você, meu amigo professor, possa fazer alguns destaques, né? A forma de sermos melhores como líder e formar líder. O seu jovem que o seu jovem possa vir perguntar mais, né? Indague ele, prepare ele, fortaleça a raiz dele. Davi nunca imaginou que talvez seria rei. Davi nunca imaginou que talvez seria rei. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.